Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Estamos ao vivo e, portanto, você pode participar através do chat do Facebook ou do YouTube. Mas se você estiver nos assistindo a qualquer dia e horário através do canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube, você também pode enviar sua mensagem. Teremos o maior prazer de recebê-la e trazê-la aqui para o nosso programa. O Evangelho em Espírito e Verdade, como diz o nome, trabalha essencialmente o Evangelho, mas à luz da doutrina espírita, à luz do Espiritismo. E o nosso programa possui 4 blocos. No primeiro, estamos agora nos dedicando a estudar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. No segundo bloco, nós estamos estudando as lições, os ensinos de Jesus. No terceiro bloco, agora estamos também estudando os ensinos de Paulo de Tarso, através das suas famosas cartas. E o quarto bloco do programa, já encerrando, é dedicado a você, quando nós, então, respondemos as perguntas, as mensagens dos nossos telespectadores. Muito bem, iniciando o programa hoje, nós temos mais uma parte aqui do primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que Allan Kardec trabalhou aqui nesta obra apenas e tão somente os ensinos morais de Jesus. Para você que está aí nos acompanhando, deixa eu mostrar aqui o exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta é uma edição da LAC, a livraria Allan Kardec, editora, e com a tradução de José Herculano Pires. Muito bem, vamos então ao tema de hoje, do primeiro capítulo, é o item 8, Aliança da Ciência com a Religião. Logo no início aqui do seu texto, Allan Kardec nos lembra que, em verdade, ciência e religião são as duas alavancas da evolução humana, da inteligência humana, e que nós devemos tanto à ciência quanto à religião. E ele lembra que a ciência desvenda, revela, estuda as leis que regem a matéria. Já a religião estuda, analisa, perquire e desvenda as leis morais. Mas que ambas, tanto as leis materiais quanto as leis morais, elas pertencem à lei divina. Portanto, formam um conjunto. Em verdade, não deveriam ser estudadas de forma separada, como ainda hoje acontece. É que a ciência encontra-se no momento, e isso já vem há um bom tempo, materialista. É isso mesmo. A ciência está voltada apenas e tão somente para estudar as leis que regem a matéria. Ela não leva em consideração a existência da alma, a sua imortalidade, a existência da dimensão espiritual de nós, os seres humanos. Deixa eu regular um pouquinho aqui a nossa câmera para melhorar aqui a nossa transmissão. Muito bem. Não ficou boa, né? Pronto, mas agora melhorou. Então, o que acontece é que essa parte espiritual, moral, ela ficou a cargo apenas e tão somente da religião. Por isso, temos uma espécie de luta entre a ciência e a religião. A ciência não aceitando a alma, de jeito nenhum, e a religião, por sua vez, nem sempre aceitando as descobertas, as revelações feitas pela ciência. Mas o Espiritismo
é uma doutrina que conjuga a ciência com a religião. Aliás, uma das poucas doutrinas que fazem isso, porque, ao mesmo tempo, o Espiritismo é uma filosofia espiritualista, é também uma ciência de observação, que estuda os fatos, remonta às causas, procura as explicações e as consequências. E é, ao mesmo tempo, religião. Por quê? Porque, por causa da sua filosofia e da sua ciência, nós temos, então, consequências de ordem moral, além do Espiritismo ter por base os ensinos morais de Jesus. Então, o Espiritismo é uma doutrina cristã. Mas você está aí nos acompanhando e deve agora estar pensando: e quando essa luta, esse embate entre ciência e religião vai acabar? Porque há muito tempo que se está nesse embate. E é verdade. Se levarmos aqui em consideração que a ciência, fora de pensamentos místicos, fora daquela famosa alquimia, como ciência mesmo, ela começou a se estruturar durante o século XVII e tomou corpo, efetivamente, no século XVIII e, mais ainda, no século XIX. Mas se nós tomarmos, por exemplo, apenas o século XIX, quando temos a ciência realmente bem desenvolvida e com todos já os seus ramos, antropologia, sociologia, psicologia, arqueologia, química, física, biologia e assim por diante, como nós já estamos no século XXI, ano de 2023, nós temos aí um embate entre ciência e religião que já perdura pelo menos 2 séculos. Mas se recuarmos para o século XVIII, os anos 1800, melhor dizendo, os anos 1700, quando a ciência já estava também em formação, nós podemos dizer que essa luta entre o materialismo e o espiritualismo já perdura pelo menos uns 250 a 300 anos da história humana, pelo menos no mundo ocidental, a luta entre a ciência e entre a religião. Infelizmente, do ponto de vista histórico, nós temos que reconhecer que a Igreja Católica e também a Igreja Protestante, que aqui no Brasil é conhecida como Igreja Evangélica, essas duas igrejas, com as suas respectivas doutrinas, demoraram muito, mas muito mesmo, para aceitar as pesquisas e as descobertas científicas. Demoraram muito para reverem determinados dogmas que estruturam a sua religião. Na verdade, a Igreja Protestante é a que mais reluta, já que ela considera que a Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, a Bíblia, que está escrito nela, não pode ser questionado. A Igreja Católica, nós já conseguimos verificar nos últimos tempos uma aproximação tímida, embora, mas uma aproximação com a ciência, já reconhecendo algumas coisas, até porque as evidências a favor da ciência são tão grandes que não há mesmo como contestar. Bem, Allan Kardec aqui, no seu texto, lembrando que estamos estudando o capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos lembra que são chegados os tempos de ciência e religião se darem as mãos, reconhecendo que, na verdade, nenhuma nem outra podem ficar em campos
exclusivos de pesquisa. Ou seja, está chegando a hora em que os cientistas têm que considerar que a realidade espiritual da vida, a aproximação com a chamada espiritualidade do ser humano, é inevitável e necessária. E a religião, por sua vez, tem também que aceitar que a aproximação com a ciência é, de fato, inevitável. Não há mais como sustentar um dogma religioso que é inexplicável, que vai contra todos os fatos conhecidos. A religião tende a perder espaço, a perder terreno, cada vez mais. Aqui estamos falando da religião de uma forma geral, mas mais especificamente a essas doutrinas religiosas que não querem abrir mão de jeito nenhum dos seus dogmas. Aliás, dogmas que o Espiritismo não possui. Nós temos princípios que embasam o edifício doutrinário do Espiritismo. Mas nada é imposto. Tudo é estudado, tudo é passado pelos crivos da lógica, da razão, do bom senso. Nós espíritas não acreditamos nem aceitamos em qualquer mensagem dos espíritos. Tudo tem que ser analisado. E andamos passo a passo com as descobertas científicas, mas ampliando-as, porque temos a visão da alma imortal, da vida que continua depois da morte, da reencarnação, da lei de evolução, da comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Portanto, o Espiritismo não tem nenhum problema em relação à ciência. E Kardec, no seu texto, vai, então, nos lembrar que essa luta entre a ciência materialista e a religião espiritualista, ela vai terminar quando justamente nos entregarmos à verdade da vida, vida que pertence a Deus, e que os mundos materiais e espirituais, ou o mundo material e o mundo espiritual, ambos compõem a vida. E que não adianta viver apenas acumulando conhecimentos. É preciso também trabalhar o desenvolvimento dos sentimentos, o desenvolvimento do senso moral. E aí Jesus, que está colocado como uma exclusividade das religiões, não. Ele vai ser colocado como o ícone, o guia e modelo para todo e qualquer ser humano. E vamos nos debruçar, finalmente, sobre os seus ensinos morais, que o Espiritismo faz, mas nem sempre as outras religiões o fazem. Aliás, quando dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, normalmente essa referência é com relação ao Velho Testamento. Mas nós espíritas só levamos em conta o Novo Testamento, a Boa Nova, o Evangelho. E temos no Velho Testamento um livro importante? Sim, mas um livro histórico, um livro repleto de coisas místicas, crendices, e que não pode ser levado ao pé da letra. E Allan Kardec encerra o seu estudo sobre a aliança da ciência com a religião, lembrando que estamos vivendo toda uma revolução moral sob a ação dos espíritos, que não são exclusividade do espiritismo, nem das reuniões mediúnicas dos centros espíritas. Os espíritos estão em todos os lugares, se apresentam em todos os lugares,
através de todos os médiums disponíveis, mas eles vêm trazendo essa mensagem imortalista da vida e relembrando os ensinos do nosso Mestre Jesus. Portanto, é uma questão de tempo que a ciência consiga se unir à religião e a religião à ciência. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo não termina com esse estudo. Então, já deixo aqui o convite a você para nos acompanhar semana que vem para o estudo do tema A Nova Era, que é a parte final desse capítulo. Fique ligado, porque nós vamos dar continuidade, então, ao estudo do conteúdo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas agora está na hora de iniciarmos o segundo bloco do programa e nós estamos aqui estudando ensinos de Jesus. Já fizemos mais de uma dezena de programas onde estudamos as parábolas do nosso Mestre Jesus. E agora nós estamos debruçados sobre os ensinos de Jesus e destacando algumas das suas bem-aventuranças. Para isso, nós estamos acompanhando um livro específico, que eu vou mostrar aqui na tela, mas lembrando, você que vai ver agora aqui a capa do livro, que a minha edição é bastante antiga. A editora já mudou o formato, já mudou a capa, que, aliás, está bem melhor do que esta que eu vou mostrar agora. Ou seja, eu estou acompanhando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. É uma obra que foi escrita pelo saudoso Caibar Schutel, que é o fundador da casa editora O Clarim, o Centro Espírita, toda uma obra realmente fabulosa, lá na cidade de Matão, no interior do estado de São Paulo. E essa obra é icônica. Realmente ela merece a nossa leitura, nosso estudo, a nossa meditação. Lembrando que Caibar Schutel foi um pioneiro do espiritismo aqui no Brasil, conhecido como o bandeirante do espiritismo, um homem que trabalhou incessantemente pela divulgação da doutrina e também pelo auxílio aos mais pobres. Hoje, nós vamos, então, comentar sobre a seguinte bem-aventurança, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 6. É a seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Muito bem, vamos então procurar entender essa bem-aventurança de Jesus. Quem tem sede de justiça será saciado. Como entender esta fala do nosso Mestre Jesus? Bem, Caibar Schutel, na sua obra, vai nos lembrar que bem-aventurados são os que se revoltam contra a injustiça, mas são resignados e calmos. Porque há maneiras e maneiras de nos revoltarmos contra leis injustas ou ações humanas que sejam injustas. Se utilizarmos, por exemplo, da violência, nós estaremos retribuindo o mal com o mal. E, nesse caso, perdemos a razão, porque nos igualamos aos injustos. Por isso, Caibar Schutel está aqui nos lembrando de que precisamos, nesse trabalho da renovação moral do nosso dia a dia, das nossas ações com os outros, da renovação moral das nossas leis, precisamos ser, ao mesmo tempo, resignados
e calmos. Vamos compreender a resignação e a calma. Muitas pessoas pensam que ser resignado é baixar a cabeça, aceitar e seguir sem poder fazer nada. Essa configuração está muito ligada à palavra karma. As pessoas dizem, esse seu sofrimento, essa sua desilusão, essa falta de apoio a você, isso é o seu karma. Você tem que aguentar e pronto. Mas essa visão não é a da doutrina espírita. O espiritismo compreende que resignação significa aceitar que existe um poder maior do que o nosso e que esse poder maior é justo e perfeito e que nada acontece conosco que não tenhamos que passar, que não tenhamos que aprender com aquele acontecimento, mas que acionando a nossa força de vontade e o nosso potencial divino, podemos fazer um enfrentamento e a transformação dessa situação. Portanto, não é se entregar, é lutar sempre, perseverar. Isso é resignação, sabendo que com o tempo todas as coisas se modificarão e tendem a ficar cada vez mais justas, porque o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações e, portanto, também as nossas leis tendem sempre cada vez mais a se aproximar da lei divina, que é perfeita, portanto, justa. E temos que ter calma. Não vamos transformar a nós e a humanidade da noite para o dia, ou do dia para a noite. Não, isso não vai acontecer. É um processo que leva tempo. Por isso, não adianta ficar nervoso, irritado, chutando a parede. Não adianta. Isso gera estresse. O estresse faz um mal tremendo ao nosso organismo físico e abre mentalmente a sintonia com os espíritos inferiores que não querem nosso bem nem a nossa felicidade. Então, vamos trabalhar perseverantemente, mas com calma, porque estamos num processo paulatino de transformação. Diz ainda Caiba Chútil que ai dos indiferentes, dos acomodados, dos covardes, dos servis, que em proveito próprio aplaudem a injustiça. Porque todos esses terão muito a responder perante a lei divina. E se não responderem já aqui, nesta encarnação, com toda certeza responderão no pós-morte, ao retornarem ao mundo espiritual, porque tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo que fazemos está registrado na nossa consciência e nos arquivos espirituais. E aí não teremos como fugir. Porque aqui na Terra, muitas vezes usamos da hipocrisia. Nós sabemos que não é justo, mas, hipócritas, nós nos auto-justificamos. É como a velha história. Veio uma acusação contra o administrador público ou contra o político, e ele se defende dizendo, não, mas isso que foi feito está de acordo com a lei.
porque existe uma lei, a lei número tal, assim assado. Mas ele sabe perfeitamente que ele pode até estar cumprindo a legislação, mas que essa legislação não é justa. Ela foi criada para lhe favorecer e grupos do seu interesse. Então, nós vamos fazer uma separação aqui. Está de acordo com a lei? Sim, está. Entretanto, não é ético. E as pessoas esquecem disso. Mas Deus não esquece, e nem a nossa consciência. Estamos aqui recebendo aqui o boa tarde da Juliana Santos. Boa tarde a você também, Juliana. Obrigado por estar aí nos acompanhando neste momento. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E às vezes nós gritamos, mas isso é injusto, isso não é certo. Realmente não é justo e nem é certo. Mas se não é possível modificar isso, hoje, continuemos a trabalhar para que, pouco a pouco, possamos realizar essa mudança. Possamos transformar o que está sustentando a injustiça, mas jamais utilizar da violência. Nós espíritas somos cristãos, e se somos cristãos, não podemos ser violentos, não podemos atropelar os outros, não podemos atropelar o processo histórico da nossa evolução. Por isso, Caibar Schultz está nos lembrando aqui no texto. Calma, calma. Vamos trabalhar. E hoje, então, hoje nós temos essas transmissões online, hoje nós temos as redes sociais, temos os aplicativos de comunicação instantânea. Nós temos diversos, mas diversos mecanismos para utilizarmos e sermos influenciadores positivos das pessoas e, portanto, da sociedade humana, procurando, então, a transformação moral nossa e, na sequência, dos outros e do coletivo como consequência disso. Então, vamos com calma, porque violência, fanatismo, radicalismo só levam a mais problemas. Por isso, entendemos que a justiça ela é a divina, porque a justiça humana ela é falha. O nosso trabalho aqui na Terra é o de aproximar paulatinamente a justiça humana à justiça divina. É isso que temos que fazer com calma, resignação, mas com perseverança, para sermos, de fato, transformadores, para melhor, da nossa humanidade. Então, pegando aqui a palavra do Caibar Schultz, quando ele encerra o seu texto, onde ele diz aqui, bem-aventurados os que não se submetem às injustiças da terra, nem pactuam com os opressores, os vis das altas posições. A resignação é a coragem da virtude. E que beleza, que palavras essas de Caibar Schultz, que estão no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Semana que vem, continuando o estudo dos ensinos do nosso Mestre Jesus, nós teremos mais uma bem-aventurança. Você fica aí ligado para continuar a nos acompanhar e saber que bem-aventurança é essa. Vamos estudar à luz da doutrina espírita na próxima semana. Lembrando, o Evangelho em Espírito e Verdade vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo. Mas o vídeo do programa, ele fica disponibilizado no
canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube. Então, se você está, por exemplo, nos acompanhando agora no YouTube, quando o programa terminar, é só você digitar aí na busca Web Rádio Cristo Consolador, ou clicar aí no link da Web Rádio para que você tenha acesso ao canal. E assim você vai poder assistir o nosso programa e tantos outros diretamente no YouTube, qualquer dia e qualquer hora. Mas se você puder nos acompanhar ao vivo, vai ser uma alegria imensa, um grande prazer. Bem, vamos iniciar o terceiro bloco do nosso programa. Esse terceiro bloco é dedicado ao maior apóstolo do Evangelho. Quem ele é? Paulo de Tarso. Já estudamos toda a vida e obra de Paulo de Tarso, inclusive com as revelações de ordem espiritual, via mediúnica. E agora estamos estudando o conteúdo das cartas ou epístolas de Paulo de Tarso. Para isso, estamos nos baseando neste livro de minha autoria, Paulo de Tarso e as cartas do Evangelho. Este livro, ele não tem edição impressa, só tem edição online, digital, chamado e-book. E você pode adquirir a edição digital no site da Amazon. E você pode ler no seu celular, pode ler no notebook, no tablet, no computador, na Smart TV, sem nenhum problema. Então basta acessar amazon.com.br para adquirir o livro Paulo de Tarso e as cartas do Evangelho, e outros também que estão no formato digital. Hoje, nós vamos destacar da segunda carta aos Coríntios, que nós estamos estudando agora essa carta, já estudamos a carta aos Romanos e também a primeira carta aos Coríntios. Agora estamos fazendo o estudo da segunda carta, lembrando que este não é um estudo completo, versículo por versículo. Não. Nós escolhemos alguns versículos, estamos destacando esses versículos para realizarmos o estudo à luz da doutrina espírita. Hoje, nós vamos destacar o versículo 17 do capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. Esse versículo é o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez realidade nova. Então, esse é o versículo que vamos estudar hoje. Pensemos então. Quando em contato com o Evangelho, o discípulo sincero, o verdadeiro cristão, ele logo apreende a necessidade imperativa de realizar sua transformação moral. Por quê? Porque não é possível querer manter velhos hábitos, velhos pensamentos, diante da mensagem renovadora do amor ao próximo, do perdão das ofensas, da caridade sem limites. Pois a renovação íntima, no desenvolvimento das virtudes, deve caracterizar o cristão verdadeiro em sua fé. Ou seja, trocando em miúdos, quando descobrimos o Evangelho, quando entramos em contato com os ensinos morais de Jesus, temos que nos renovar com esses ensinos. Não é possível tê-los apenas e tão somente como um conhecimento a mais que acumulamos aqui na vida e memorizamos. Os ensinos morais de Jesus
são um apelo para a nossa transformação, e transformação de ordem moral. É uma incongruência, um grande equívoco estudar o Evangelho, falar do Evangelho, ensinar o Evangelho e se manter o mesmo de sempre. Ou melhor dizendo, o mesmo de antes de conhecer o Evangelho. Assim também deve ser com o espírita, que diante da mensagem imortalista da vida, compreende que para ser verdadeiro adepto da doutrina espírita, deve ser reconhecido pelos esforços que realiza em dominar ou combater suas más tendências e desenvolver suas qualidades morais. Portanto, deixando o homem velho para trás e renovando-se num homem novo. Nós temos aqui uma comparação. Então, quando você se depara com o Evangelho, com as lições de Jesus, você está diante de um código que requer a sua transformação moral. Quando você conhece e se depara com o Espiritismo, além de ter esse código de amor, que é o Evangelho, você tem a mensagem da vida imortal. Então, não é possível não combater as suas más tendências. Não é possível, por exemplo, continuar com pensamentos materialistas. Até porque o Espiritismo é uma doutrina espiritualista que reconhece a existência de Deus e a alma imortal, nos informando que a morte não existe. Portanto, tanto a mensagem cristã, extraída do Evangelho, quanto a mensagem espírita, ambas nos solicitam a transformação moral, renovarmos-nos, sermos um homem novo. Ligando isso a Paulo de Tarso, do qual acabamos de estudar um versículo da segunda carta aos Coríntios, relembrando seus escritos, se estamos com o Cristo, nova criatura devemos ser. Como? Deixando para trás o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a hipocrisia, porque são incompatíveis com a mensagem da Boa Nova. Lembremos disso. Não posso bater no peito e me dizer cristão, me dizer espírita, se eu continuo orgulhoso, se eu continuo egoísta, se eu continuo vaidoso, se eu continuo hipócrita, sem fazer esforços para combater isso em mim mesmo. Tanto o Evangelho quanto o Espiritismo me solicitam combater minhas más tendências e desenvolver as virtudes. Sem nenhuma dúvida que a luta para isso ela é imensa. É mesmo profunda, porque é uma luta comigo mesmo. E, na sequência, contra a sociedade, que, em grande parte, ainda é materialista. Mas Paulo de Tarso enfrentou a tudo e a todos. E Jesus enfrentou a tudo e a todos. Poderíamos trazer aqui diversos personagens mais conhecidos da história cristã e que também enfrentaram a tudo e a todos, apesar das inúmeras dificuldades, apesar dos tropeços, apesar das perseguições que enfrentaram e venceram. Ora, se eles venceram, isso quer dizer que nós, que temos também o potencial divino, nós também podemos vencer.
E para isso, basta termos como modelo, como exemplo, o próprio Mestre Jesus. Mas, se porventura você está achando que falar aqui de Jesus é muito para você, vamos então ter como exemplo o seu apóstolo, Paulo de Tarso. Ambos viveram aqui, no mundo terreno, mas não se deixaram levar pelo mundo. Pelo contrário, o venceram. Isso tem que ser o nosso trabalho. Se você não conhece direito a vida e obra de Paulo de Tarso, recomendo no YouTube, no canal da Web Rádio Cristo Consolador, abrir a playlist aqui do programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, e você vai ver dezenas de vídeos relatando a vida e a obra desse grande apóstolo. Mas você pode ler também um livro muito importante da literatura espírita, que é Paulo, um Homem em Cristo, do Rui Kremer. Pode ler As Marcas do Cristo, o volume 1, do Hermínio Miranda. Pode ler o romance Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, entre outras referências. Bem, voltando ao nosso assunto, vamos lembrar então que a reforma íntima consiste em processo contínuo, perseverante, às vezes lento, mas é gradual. A reforma íntima não se faz de uma hora para outra. É pouco a pouco vamos obtendo vitórias sobre nós mesmos, até completarmos a reforma íntima, chegando ao estado de perfeição ou de pureza espiritual, que é o nosso destino. E vai acontecer com o tempo. Claro que fora aqui do planeta Terra, porque nosso mundo ainda é de expiações e de provas, ainda tem que entrar para o estágio de regeneração, depois vai para o mundo feliz. Mas nós podemos dar um salto nessa evolução, um salto individual, se bem realizarmos e com perseverança a nossa transformação moral. Temos que cuidar de não viver do passado, daquilo que hoje é história. Nosso olhar deve ser para o presente e para o futuro. O ontem, sim, ele nos traz lições e experiências muito importantes, mas é ilusão querer viver do que não mais existe. Aliás, popularmente se fala muito isso, né? Que não dá para viver do passado. As recordações não podem cair em saudosismo paralisante. A lei divina é de progresso. Portanto, façamos nossa transformação com Jesus, renovando ideias e atitudes, para que os outros também se renovem a partir do nosso exemplo. Tudo isso que estamos comentando, graças aos ensinos espíritas, foi a partir do versículo 17 do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos recordar então esse versículo? É o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez realidade nova. E o Espiritismo é uma nova realidade. O Espiritismo veio nos trazer a nossa espiritualidade. Somos espíritos ou almas imortais. A morte não existe. E os que vivem no mundo espiritual, não possuindo este corpo de carne, podem se comunicar conosco através de intermediários, que são os médiuns. Existe a reencarnação. Esta é
uma existência entre tantas que já tivemos, que ainda teremos, de acordo com as nossas necessidades de progresso intelectual e moral. Precisamos ser novas pessoas, com uma nova mensagem. É isso que entendemos com estas palavras que acabamos de estudar de Paulo de Tarso. Bem, finalizamos esta terceira parte, lembrando que semana que vem nós vamos continuar a estudar a segunda carta aos Coríntios. Fique atento, logo logo nós vamos trocar de carta, mas vá acompanhando para que você não perca esses nossos estudos. E o relógio está aqui nos dizendo que estamos já na parte final do programa, é o nosso último bloco. Ele é dedicado a você. Você que nos acompanha, que nos assiste, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Você que tem alguma dúvida, basta enviar pergunta. Dúvidas sobre o Evangelho. Dúvidas sobre a visão espírita do Evangelho. Envie, nós teremos o maior prazer, a maior alegria em receber, trazer a sua pergunta para o programa, procurando respondê-la sempre através dos princípios que formam, que embasam a doutrina espírita. E nós recebemos aqui uma pergunta que tem a sua origem na cidade do Rio de Janeiro, de onde, aliás, estamos transmitindo o nosso programa. Ela foi feita pela Lorena Dias. Vamos, então, à pergunta dela. A multiplicação dos pães e dos peixes por Jesus foi verdade? O que diz o Espiritismo a respeito? Bem, Lorena, a multiplicação dos pães e dos peixes, ela é classificada dentro daquele contexto dos chamados milagres feitos por Jesus. Os pesquisadores, historiadores, materialistas, não religiosos, não acreditam que esse fenômeno pode, de fato, ter acontecido. Eles acreditam que os evangelistas que narram esta passagem da vida de Jesus, na verdade, estão narrando uma parábola contada pelo Mestre Jesus. E pode ser, claro que pode. Lembrando que naquela época, estamos falando de mais de 2000 anos atrás, tanto judeus quanto romanos e outros povos então existentes eram todos idólatras, místicos. E os seus escritos não fugiam disso também. E por isso que não podemos levar ao pé da letra aquilo que está escrito, seja lá no Velho Testamento, mas neste caso, no Novo Testamento. Bem, onde encontramos a explicação espírita para esse fenômeno? Não é em o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nessa obra, Kardec é muito claro logo na introdução, ele estuda apenas e tão somente os ensinos morais de Jesus. Os chamados milagres, predições, esses fenômenos todos relatados pelos evangelistas lá no Evangelho, Kardec deixou para estudar no livro A Gênese, que é a última obra da codificação. E em A Gênese, Allan Kardec vai nos mostrar, através dos ensinos dos espíritos e das observações de ordem científica, que é possível que o fenômeno de multiplicação material de pães e peixes possa ter ocorrido. Mas Allan Kardec, que era o bom senso encarnado, não fecha a questão sobre isso.
ele aponta como uma possibilidade perante a lei divina que rege os fluidos espirituais e a ação dos espíritos sobre a matéria. Então, à luz do Espiritismo, nós vemos que existem duas hipóteses plausíveis para explicar o fenômeno, ou, melhor dizendo, a passagem evangélica da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, a primeira hipótese é que não foi um fenômeno material, mas, em verdade, é uma parábola, uma alegoria para termos um ensino de ordem moral. Mas que os evangelistas, ao narrarem, acabaram fazendo uma narrativa mais material. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, levando em consideração a lei divina que rege os fluidos e a ação dos espíritos sobre a matéria, é de que esse fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes teria sido, sim, seria possível ter sido um fenômeno, de fato, de ordem material. Mas Allan Kardec, em A Gênese, não bate o martelo, porque esse é um tema que requer ainda mais revelações e mais estudos. Nós temos hipóteses. O Espiritismo nos diz que o fenômeno de multiplicar algo de ordem material, que no caso era o pão e o peixe, é, pelo menos teoricamente, através da lei dos fluidos, possível. Mas não temos elementos para dizer que, de fato, isso aconteceu. De qualquer maneira, todo fenômeno realizado por Jesus sempre nos leva a considerações de ordem moral. E essas considerações morais é que são mais importantes. Recomendo, então, aqui a você que está nos acompanhando, que depois pegue o livro A Gênese, de Allan Kardec, e vá lá na sua segunda parte, onde ele estuda os diversos chamados milagres realizados por Jesus. E aqui entra não apenas a multiplicação dos pães e dos peixes, mas as curas de cegos, coxos, paralíticos, rancenianos, e assim por diante. Vá lá, faça essa leitura, que você vai entender muitas coisas. Mas nosso relógio está dizendo que não temos mais tempo. Estamos chegando ao final desta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a sua companhia, agradecendo também os bons espíritos que estão sempre nos acompanhando, nos orientando e nos intuindo. E, acima de tudo, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso governador espiritual, por esta bendita oportunidade, e oportunidade da reencarnação, e daí nosso agradecimento a Deus, nosso Pai. Muita paz em sua vida, receba um grande abraço, que podemos estar aqui de volta semana que vem para mais um estudo acerca do Evangelho, sua aplicação, suas consequências à luz do Espiritismo. Receba o meu abraço e até semana que vem.